Olá, Quarto Setorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quarto Setor em que eu respondo as perguntas de vocês. Talvez eu dê um nome pra esse segmento, talvez Quarta Setoriana, se eu lançar toda quarta-feira, enfim, vamos pensando nisso. O Paulo Henrique Rosa mandou o seguinte: quais são as maiores dificuldades de morar sozinho? Inicialmente, lá quando eu comecei a morar sozinho, as maiores dificuldades eram ter que ir no mercado, porque aí você carrega as coisas sozinho, ter que ver filme de terror e você ficar se cagando de medo, e ter que lidar com limpeza geral da casa, do dia a dia, porque você tem, sabe, que cuidar da casa inteira somente você. A não ser que você divida a casa com outras pessoas, aí é outra história. Não foi o meu caso. Eu estava sozinho numa kitnet pequenininha, mas que dava uma trabalheira pra poder limpar. Agora, 5 anos depois de eu morar sozinho, a maior dificuldade, eu acho, assim, que a gente passa por perrengue é realmente de companhia. A gente chama os amigos, chama outras pessoas pra poder vir aqui em casa, mas sabe aquele cotidiano do dia a dia, de ter sempre movimento em casa? Porque eu sempre tive casa cheia. Era sempre a casa da minha avó cheia de gente, aí tinha churrasqueira e não sei o quê. Então a minha família sempre foi uma família muito grande, de sempre muitas pessoas dentro de casa. E desde 2014, quando eu me mudei pra morar sozinho, e até hoje isso é constante. Eu tenho uma necessidade de que minha casa esteja cheia também. Pelo menos uma vez por semana tem que vir gente aqui pra poder fazer alguma coisa, porque eu gosto de gente aqui em casa e fazer coisas em grupos. Então é basicamente isso. A maior dificuldade pra mim é quando eu tô sozinho, apesar de eu amar ficar sozinho. Enfim, tô falando demais já. Tá bom, já foi. A Letícia Siqueira mandou a seguinte pergunta: você vai fazer outra faculdade? Se sim, de quê? Então, existe essa dúvida, né, de se a gente deve fazer uma segunda faculdade e tudo mais. Eu sempre tive muita vontade de fazer mais de uma faculdade, só que no momento eu acho que eu preciso continuar trilhando o meu caminho dentro da área de comunicação pra depois pensar se eu vou querer fazer mais uma faculdade, coisa do tipo. Eu agora tô fazendo uma pós-graduação em marketing digital. Em breve pretendo entrar em um mestrado na área de comunicação, de audiovisual, alguma coisa do tipo. Então eu ainda tenho esse percurso para poder trilhar dentro da minha própria área. Mas se eu fosse fazer uma segunda faculdade, que é uma coisa que eu tenho muita vontade, eu faria de psicologia ou de biologia. Uma dessas duas. Provavelmente psicologia, se fosse entre essas duas. O Irã Macedo perguntou o seguinte: posso fazer perguntas sobre o universo? Ok. Eu nunca entendi muito bem direito a teoria das cordas. Você saberia me explicar? Vamos lá então, eu sou uma pessoa esquisita que gostava de alienígenas e pesquisava sobre essas coisas quando eu era pequeno, não sei se eu vou falar certo. A teoria das cordas é basicamente dizendo que no nível quântico as coisas são formadas por cordas, e aí de acordo com a vibração dessa corda, como se fosse um instrumento sendo tocado, ela se transforma numa partícula quântica diferente. Então uma vibração X transforma numa partícula X, numa vibração Y transforma numa partícula Y, e aí isso estruturaria todo o universo, que seria tudo harmônico e tudo mais. Só que não pôde ser comprovada essa teoria das cordas nem das supercordas, então é isso. Não sei nem se eu falei certo, mas tá aí, tchim-tchim. O Luiz Caetano perguntou o seguinte: quando você se forma em cinema, você é o quê? Diretor, cineasta, produtor? Quando você se forma em cinema, você recebe o título de cineasta, só que você pode tirar 5 DRTs, ou seja, DRTs em 5 funções diferentes. Eu fiz um vídeo sobre isso, você pode clicar aqui em cima para poder ver. Esse DRT é o documento de registro técnico, que é um registro junto ao Ministério do Trabalho, requerido para exercer profissões nas áreas de espetáculos e diversões. Então, cinema é considerado dentro dessa parte. Então, se você quiser fazer direção de arte, quiser fazer fotografia, edição de vídeo, roteiro, enfim, qualquer coisa nessa área, quando você vai trabalhar com grandes empresas, normalmente elas pedem que você tenha DRT. Então, você recebe o título de cineasta e a possibilidade de tirar 5 DRTs diferentes, e eu acho que esse número pode até aumentar depois se você comprovar que você sabe trabalhar em mais áreas do que essas 5. É isso aí. Perguntaram também qual foi a parte mais difícil da faculdade pra você e qual foi a sensação de estudar longe. A parte mais difícil da faculdade pra mim foi estudar longe, então as duas coisas já se misturam numa única resposta. Pra quem não sabe nada da minha vida, eu sou do interior do Rio e me mudei pro interior de São Paulo pra poder fazer faculdade lá em 2014. Então, principalmente pra mim, na minha experiência, a parte mais difícil da faculdade foi chegar num novo estado onde eu não conhecia ninguém, onde eu não tinha familiares, onde eu não tinha, sabe, onde eu não sabia nem onde é que eu tava, nunca nem tinha ouvido falar da cidade direito. Cheguei lá com a cara e com a coragem, não conhecia uma alma viva dentro daquela faculdade, cheguei e fui, entendeu? E no primeiro dia que eu entrei na faculdade já tava tendo trabalho em grupo, então foi meio que uma loucura, e pra mim a maior dificuldade foi me adaptar realmente. A Camila Ribeiro perguntou: qual é a melhor parte e qual é a pior parte de trabalhar com um canal no YouTube?
Vou começar pela pior. A pior parte é que dá uma trabalheira que vocês não têm noção. Eu faço vídeo pro YouTube desde 2011, 2012, quando eu fazia só por hobby, quando eu tava no ensino médio. Aí em 2013 eu comecei um canal que eu fiquei assim super empenhado e tudo mais, só que era um canal meio secreto que eu não falava pra ninguém que eu tinha. E aí quando eu criei o Quarto Setor que eu realmente falei, não, isso daqui vai virar minha profissão, porque é uma coisa que eu me formei, eu gosto disso daqui, quero trabalhar com isso e quero poder receber algo por causa disso. Então a partir daí que realmente se tornou um trabalho fazer o YouTube, e a maior dificuldade é conseguir crescer, é conseguir achar pessoas que gostem do seu canal, fazer campanhas de marketing e tudo mais para ver se você consegue crescer e ao mesmo tempo você ter que lidar com a sua vida cotidiana, do dia a dia. Então esse balanceamento dos seus afazeres é a parte mais difícil, a pior parte de se trabalhar com o YouTube. Agora, a melhor parte é você ter contato com pessoas de todo o Brasil, praticamente, você conversar com elas pela internet. Esses dias meu computador resolveu pifar, assim, na minha cara enquanto eu tava fazendo um trabalho, e aí eu publiquei no Twitter, veio gente me ajudar, então por isso que eu sempre fico desejando conseguir crescer esse canal cada vez mais, porque eu quero ter uma comunidade grande pra poder fazer coisas incríveis com essa comunidade. Então essa é a melhor parte pra mim, isso aí. Eu tenho uma tendência a falar muito quando eu respondo as coisas. Mr. Cinema perguntou, como se escrevem cenas de ação nos roteiros? Isso é uma pergunta muito interessante, eu acho que nunca tinha sido feita aqui no canal. Na verdade, quando você é apenas o roteirista, você vai escrever como se você estivesse escrevendo uma cena de um livro. Você não vai ter que detalhar que, ele deu um soco no rosto e aí um outro no nariz. Você não precisa colocar detalhes, você fala que acontece a luta. Quem vai decidir como que essa luta se desenvolve é o diretor junto com o coreógrafo de luta. Então o diretor e o coreógrafo de luta vão falar, faz isso, faz aquilo, fala nada. A não ser que aconteça algo muito importante para a história, por exemplo, uma das pessoas na luta pega uma faca e corta a outra. Isso é importante porque tem que ter continuidade no roteiro logo em seguida. Então isso você escreve. Mas fora isso, fora esses pontos pontuais, a gente pode só escrever, acontece a luta lá, e o diretor vai resolver como ele quer fazer isso. A Dayana Araújo perguntou, como que a sua família e amigos lidam com a sua profissão de youtuber? A minha família sempre me apoiou muito, porque eles sabiam desde pequeno que eu queria participar dessa área de artes e culturas. Eu tava com 10 anos de idade fazendo teatro, me apresentando em peças de teatro lá na cidade e tudo mais, eu adorava fazer isso. E aí depois, em 2011, comecei a ter um canal no YouTube, 2012 mesma coisa. Então eu sempre tive esse pezinho dentro da área de artes, então minha família sempre me apoiou. E os meus amigos também, sempre me apoiaram, nunca tive nenhum problema com nenhum deles me falando alguma coisa sobre ser youtuber. Na verdade, pelo contrário, as pessoas costumam gostar quando conhecem alguém que faz vídeo pro YouTube. É claro que eu tive uma resistência ali um pouquinho da minha família falando, por que você não faz direito? Eu mesmo, quando tava me inscrevendo no Sisu, coloquei cinema na primeira opção e direito na segunda opção, porque, né, quem sabe, né, talvez eu vá pra direito. Mas não fui, que bom que eu não fui, e aí estou eu aqui hoje com o Quarto Setor, então sempre tive muito apoio e é assim que aconteceu. Nem sei se eu respondi a pergunta certa. O que foi a pergunta? Peraí. O Tom Vitor perguntou quais são as suas perspectivas para quem quer trabalhar com cinema, principalmente fora do eixo SP e Rio. Não é uma resposta generalizada para todo o Brasil, até porque minha experiência de vida é limitada aos lugares onde eu morei e às pessoas com quem eu trabalhei e o que aprendi com elas. Mas pelo que eu consigo perceber morando aqui do lado de São Paulo, as grandes produtoras, tipo televisões e até produtoras de verdade que fazem filmes, elas estão no eixo Rio e São Paulo. Então se você quiser trabalhar com coisas grandes, de produtoras grandes, até a Netflix está em Alphaville ali em São Paulo, então é aqui, é nesse eixo aqui. Agora, se você não se importa e até gosta de trabalhar com essas televisões locais, que eu até acho super interessante, tudo bem, fazer essas matérias de televisões pequenas nas cidades e, sei lá, trabalhar com rádio, trabalhar com agência de publicidade, montar comercial de televisão, montar campanhas, até aprender um pouco de design, talvez, e edição de vídeo. Se você curte essa parte, existe bastante trabalho fora desse eixo, pelo Brasil inteiro. Eu mesmo trabalhei dentro de uma agência de publicidade, fazendo design de campanha, gravando comercial de televisão, editando esses comerciais de televisão. Então existem essas possibilidades se você não estiver próximo a produtoras. Agora, se você quer trabalhar com produtor e coisa grande, aí é eixo São Paulo e Rio mesmo. O Júnior perguntou, o que você faz além do YouTube?
Tem um vídeo meu recente, eu acho que eu falo sobre a questão de ansiedade, em que eu discuti um pouco sobre o que eu fiz na minha vida em 2018. Se você não viu ainda esse vídeo, você pode clicar aqui em cima pra poder ver. Mas basicamente eu já dei aulas de roteiro na Belas Artes aqui de Sorocaba, já fui monitor de roteiro também no C11, porque é a faculdade que eu fiz, já trabalhei dentro de agência de publicidade e agora eu estou fazendo uma pós-graduação e tentando focar um pouco no meu canal do YouTube, porque quem sabe, né, isso daqui não possa se tornar realmente a minha profissão, é o meu sonho de vida, então se vocês quiserem me ajudar com isso, já estou agradecendo aqui. É isso aí, beijo. Gente, é isso, aqui tá muito quente, eu estou escorrendo de suor, então pra não estender esse vídeo muito, eu vou fazer uma parte 1, que é a de agora, e depois eu respondo o restante das perguntas na parte 2. Se a sua pergunta ainda não foi respondida, ou se você quiser mandar alguma outra, só postar aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo episódio.